A palavra do Senhor diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fale conosco, Senhor, mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos iniciando no dia de hoje a série Peregrinos, uma série de exposições onde nós caminharemos pelos 15 salmos de peregrinação, pelos 15 salmos de romagem, pelos 15 salmos dos degraus, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses salmos são músicas que eram cantadas quando os judeus, e nós vemos no livro da lei, especialmente em Êxodo e depois em Deuteronômio, que os judeus deveriam ir 3 vezes ao ano até Jerusalém para celebrar as festas anuais. E a mais importante de todas elas era a festa da Páscoa. Então, pelo menos uma vez no ano, o judeu que se prezava saía da onde ele estivesse e ele caminhava, ele viajava até Jerusalém, ele subia até Jerusalém. A ideia é essa mesmo, de subida, independentemente de onde ele estivesse na face da terra. Ele podia estar no Monte Everest, mas a ideia era de subida. Por isso o cântico dos degraus, por isso o cântico de romagem. Era uma romaria, né? Era uma peregrinação. Alguns desses salmos foram escritos por Davi, por Salomão e outros autores. Hoje eu quero trabalhar com você aquele que eu chamo de canção do peregrino angustiado. Canção do peregrino angustiado. Deixa eu perguntar, e eu gostaria que você refletisse nisso, qual é a playlist da sua vida? Quais são as músicas que acompanham você ao longo dessa peregrinação? Aquelas que você gosta de ouvir quando está feliz, mas que também tem músicas de lamento. Todos nós temos uma playlist, todos nós. E com os salmos não é diferente. Esses 15 salmos, eles podem ser como se fosse um resumo de todos os 150 salmos. Porque se você olhar desde o Salmo de número 3 até o Salmo de número 50, você vai ver que o Salmo de número 13 ele começa angustiado. Os primeiros salmos, o Salmo 1 e o 2, eles servem como a introdução para todo o livro dos Salmos. Mas a partir do Salmo de número 3, nós vemos até o Salmo de número 40, nós vemos um salmista angustiado. E quando você chega lá no final do livro dos Salmos, você chega lá nos Salmos 145, 146, 147 até o 150, uma palavra vai se repetir: aleluia. Então o livro dos Salmos ele começa com angústia, mas ele termina com louvor. E os salmos de romagem, eles também começam assim, eles começam com angústia. Eles começam com um peregrino que está angustiado, como se ele vivesse em uma terra estrangeira. Mas quando chegamos ao Salmo de número 134, nós vemos que isso termina em louvor. Então, ao longo dessas próximas semanas, eu quero caminhar com você nesses salmos. A palavra angústia, um substantivo feminino, um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. A notícia que você recebeu aumentou-lhe sua angústia. Estreiteza, carência, falta.
Muitas são as angústias que o coração humano experimenta depois da queda. A angústia daqueles que deixam seus filhos partirem para outra cidade ou partiram de sua terra natal, deixando seus filhos e estão numa terra quase que estrangeira. A angústia daqueles que perdem um ente querido. A angústia de perder o trabalho. Nós temos diversos motivos que causam angústia. Mas ao longo desse salmo, o salmista ele vai tratar de um tipo de angústia. A angústia provocada pelas línguas mentirosas, pelos lábios mentirosos. É esse tipo de angústia que o salmista vai tratar nessa manhã, nesse salmo. Em primeiro lugar, a primeira estrofe da canção do peregrino angustiado começa com uma lembrança daquilo que o Senhor já fez no passado. Veja o verso de número 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. É assim que ele começa. A canção começa com ele se lembrando daquilo que o Senhor já havia feito no passado. E essa canção também inspirou milhares de pessoas a orarem ao Senhor dessa forma. Talvez você já tenha orado: Senhor, eu clamo pelo Senhor na minha angústia, porque eu sei que o Senhor me responde. A canção do peregrino angustiado, meus irmãos, não se baseia, ela não está fundamentada em algo que ele fez de bom. A canção do peregrino angustiado não está baseada na sua qualidade, no seu mérito, mas ela está baseada em Deus. Deus é o fundamento da sua canção e a esperança dele está no Senhor, porque o Senhor, tempos atrás, o respondeu quando ele estava angustiado. Quando lembramos do auxílio do Senhor nos tempos passados, somos estimulados a caminhar mais uma milha com Ele. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos essa verdade sendo repetida, especialmente nos Salmos. Salmo 18, o salmista vai dizer: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. E quando você olha para os salmos de recordação, especialmente o Salmo 107, você vai perceber novamente esse padrão. Eu estava angustiado, eu estava passando por uma tribulação, mas eu clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor e Ele veio ao meu socorro. Existe um ditado popular que diz que quando nós estamos em perigo, quando o homem está em perigo, ele clama a Deus e chama a polícia. Mas, passado o perigo, se esquece de Deus e xinga a polícia. Quando nós estamos aflitos, emocionalmente sobrecarregados, nós nos achegamos com mais facilidade ao trono da graça de Deus. Mas quando as coisas começam a voltar ao normal, nossa tendência é voltar às nossas orações ritualísticas, ou seja, nosso clamor se esvai, as nossas lágrimas não estão mais escorrendo e molhando nossas Bíblias ou o nosso travesseiro. Apenas oramos por obrigação. A verdade, meus irmãos, é que nós oramos com muito mais fervor e intensidade nos dias em que nós estamos angustiados, desesperados. E eu tenho a impressão de que sempre foi assim depois que Adão pecou. Não era para ser assim, mas depois que Adão pecou, passou a ser assim. No ventre do peixe, Jonas clamou ao Senhor e o Senhor o respondeu. O salmista e o peregrino podem cantar com confiança e esperança, porque o Deus que ouviu a aflição do povo de Israel no passado é o mesmo Deus que continua ouvindo orações de pessoas angustiadas ainda hoje. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós devemos ter em mente que elas apontam e elas revelam o Messias, aquele que viria e veio.
Além disso, precisamos nos lembrar também que quando Jesus veio até nós, enviado pelo Pai, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, Ele também leu as Escrituras. Precisamos ter em mente que quando Jesus encarnou, meus irmãos, Ele leu o Antigo Testamento para ver a si mesmo. Ele fez isso sabendo que cumpriria cada uma daquelas palavras de Deus. Sendo assim, como será que Jesus leu esse salmo? Vamos descobrir. No último domingo nós encerramos a série de mensagens no Evangelho de Marcos e nós vimos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Após a última ceia, Jesus convidou Pedro, Tiago e João e levou eles para orarem com Jesus no Monte das Oliveiras. E em Lucas, abra comigo Lucas capítulo 22, verso 41 em diante, porque nesse texto nós vemos alguns detalhes que mostram a profunda angústia de Jesus, quando ele estava no seu momento de profunda humilhação. Lucas capítulo 22, verso 41 em diante. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Durante toda a sua vida, meus irmãos, Jesus leu, cantou e orou o Salmo 120. Como um bom judeu que era, Jesus conhecia toda a Escritura. E ele dedicava tempo, quando ele ia na sinagoga aos sábados, para ler o texto bíblico. Ele cantava os salmos com sua família, quando eles iam para Jerusalém para as festas da Páscoa. E quando ele vai com os seus discípulos para Jerusalém, para a última Páscoa, ele também canta esse salmo. Quando nós olhamos o Cristo que está na cruz, nós ouvimos ele também cantar o Salmo 22. Deus meu, por que me abandonaste? Mas é no Monte das Oliveiras que Jesus encarna a oração do peregrino angustiado, porque naquela noite ele experimentou uma aflição profunda. O seu suor parecia como se fosse gotas de sangue que molhavam o chão. Ele estava próximo de beber o cálice amargo da ira de Deus em nosso favor. E isso envolvia ser abandonado por sua família, abandonado por seus amigos e abandonado até mesmo pelo Pai. Mas o clamor de Jesus no jardim da aflição foi baseado em todas as vezes que o Senhor ouviu seu povo clamando. O autor aos Hebreus vai nos dizer que por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, ele se torna o nosso perfeito sumo sacerdote. Abra comigo Hebreus capítulo 5, verso 7 em diante. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ao comentar esse texto, Charles Spurgeon diz que enquanto os clamores do homem
aos homens são a nossa fraqueza, os clamores a Deus são a nossa força. A quem devem clamar os filhos, senão a seu pai? Em todos os tempos e lugares existem dois grupos de pessoas: aqueles que um dia foram adotados por Deus o Pai através da fé exclusiva em Jesus Cristo, e aqueles que ainda são inimigos de Deus. A qual grupo você pertence? Se você creu em Jesus Cristo e o recebeu como seu Senhor, seu Salvador, saiba que você se tornou um filho de Deus por adoção. Isso significa que a obra de Deus é aplicada em sua vida pela fé em Cristo. E agora, por meio de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. A porta está aberta para nós. Nós podemos clamar ao Senhor em nossa angústia, confiando que Ele nos ouve. Os nossos amigos, os nossos familiares podem muitas vezes não querer nos ouvir, mas o Senhor nos ouve. Os nossos amigos e familiares muitas vezes até nos ouvem, mas não têm como nos ajudar, não podem nos socorrer. Mas o Senhor provê o socorro que nós precisamos no dia da angústia. Há esperança para os peregrinos angustiados que se rendem ao Senhor em fervente oração. Aos que ainda não creram em Jesus, nem o receberam como seu Senhor e Salvador, eu faço um apelo nessa manhã. Aproveite essa oportunidade para render sua vida a Jesus. Todos nós vamos experimentar angústia ao longo da vida, mas haverá angústia eterna para aqueles que rejeitam a oferta de paz com Deus que Jesus nos oferece. O que você costuma fazer quando está angustiado? Alguns de nós procuramos amigos para desabafar, o cônjuge. Outros correm para as redes sociais a fim de entorpecerem sua alma com os vídeos engraçados. Existem aqueles que preferem o silêncio, que preferem se trancar no quarto, apagar a luz e se isolar do mundo. Esse salmo nos mostra o passo a passo de como devemos viver quando a angústia chegar. Nós temos dificuldade em lembrar as coisas boas que Deus já fez no nosso passado, não é verdade? Nós temos facilidade em lembrar as coisas ruins que nos acontecem, mas aquilo que Deus fez, às vezes nós esquecemos. Esse salmo nos mostra que nós devemos relembrar aquilo que Deus já fez, que nós devemos cultivar a lembrança, a memória daquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Foram muitas vezes que Deus ouviu o seu clamor, que enxugou as suas lágrimas. E nós precisamos cultivar esse hábito de relembrar essas vezes. As vezes em que o Senhor tomou o nosso fardo pesado, colocou sobre seu ombro e colocou sobre nós o seu fardo leve, o seu jugo suave. Além disso, muitas das coisas que o Senhor fez por nós estão registradas na Escritura Sagrada. E nós devemos conhecer as obras do Senhor, para que nós tenhamos verdadeiros motivos para o louvar. Esse hábito, meus irmãos, pode ser cultivado com um caderno. Você pode anotar as vezes que Deus responde suas orações. Você pode ter um diário. Cultive esse hábito. Também pode ser cultivado com a leitura bíblica anual. Todas as vezes que nós percorremos de Gênesis a Apocalipse, nós somos relembrados dos atos redentores de Deus em nosso favor. Além disso, você pode criar uma playlist de músicas, você pode comprar um pendrivezinho e colocar as músicas que trazem à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Aquilo que nós somos por causa de Cristo. Após vermos que o fundamento da canção do peregrino angustiado está naquilo que o Senhor já fez, qual será o motivo da sua angústia? Como que ele lida com a situação? Como Cristo leu e encarnou esse trecho dos Salmos? Como devemos viver à luz de tudo isso? Vamos descobrir.
A segunda estrofe da canção do peregrino angustiado contém um clamor por justiça divina. Verso 2 e 3 e 4. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Aqui, meus irmãos, nós vemos o motivo da angústia do peregrino. Aqui está muito claro que ele sofreu nas mãos de pessoas com lábios mentirosos, pessoas que usam a língua para trair, para falar mal, para difamá-lo. Mas não apenas isso, aqui fica evidente que o salmista escolheu colocar isso diante do Senhor e deixar que o Senhor lidasse com aqueles que falavam dele. A língua é um dos menores órgãos do corpo humano, contudo, é poderosa para destruir uma vida inteira. O seu poder é semelhante ao fogo descontrolado, que transforma uma linda floresta em cinzas. O órgão que foi criado por Deus para louvar a Deus e abençoar o próximo, edificar o próximo, teve o seu propósito original desfigurado após a queda. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Alguns vão dizer que foi Davi que escreveu, porque se você olhar os primeiros salmos de Davi, Salmo 3, 4, 5, até o Salmo 12, você vai perceber um Davi angustiado. Esses salmos lá do começo do Saltério foram escritos, a maioria deles, quando Davi fugia de Absalão, seu filho. Muitos daqueles salmos foram escritos quando ele estava em alguma caverna do deserto. E você conhece a história. Absalão usurpou o trono de seu pai. Ficava na porta da cidade. Quando alguém vinha para se consultar com o rei, ele parava, a pessoa abordava. Não, o rei está muito ocupado. Deixa eu te ajudar. Ele ganhou o coração das pessoas. E mais tarde ele toma o trono de Davi. Outros vão dizer que esse salmo foi escrito por judeus que voltavam do exílio e foram reconstruir Jerusalém. Nós vemos essa história no livro de Esdras e Neemias, e você vai se lembrar de Sambalate. Na verdade, meus irmãos, independente de quem seja o autor desse salmo, uma coisa é certa: a angústia provocada pela navalha mais afiada que pode existir, a língua traiçoeira, dói profundamente o coração de qualquer um. E se lermos com atenção os salmos, perceberemos que a arma mais comum neles é a língua, o ataque verbal. E não mudou muito desde então. Porque um tapa você pode esquecer, mas uma calúnia, uma difamação é muito difícil. De toda a obra da criação, o ser humano carrega a imagem de Deus. E é isso, meus irmãos, que torna a calúnia, a difamação e a língua traiçoeira tão terríveis. Quando um ser humano utiliza a sua língua para mentir sobre alguém ou dar falso testemunho, temos um dos pecados que Deus mais odeia. Abra comigo Provérbios capítulo 6, verso 16. Provérbios capítulo 6, verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Perceba que a maior parte desses pecados está relacionado com a língua.
O antigo pregador dizia que uma língua sem rédeas é a carruagem do diabo, onde ele anda em triunfo. Isso é tão sério que quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos diversos mandamentos do Senhor nos direcionando de como nós devemos cuidar da nossa língua. A segunda tábua da lei, o Senhor vai ordenar: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Se em nossos dias já não é fácil provar a inocência de alguém, o que dirá nos tempos antigos? 2 testemunhas eram suficientes para que alguém fosse condenado à morte. E se essas testemunhas falassem mentira, um inocente poderia perder a vida. Como provar a inocência diante de testemunhas confiáveis? Isso é muito difícil hoje em dia, ainda. Uma das coisas mais dolorosas é saber que alguém mentiu a seu respeito. Principalmente quando você considera essa pessoa um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã em Cristo. Dói demais, é de cortar o coração. Quando isso acontece, a primeira reação que nós temos, nós somos humanos, é verdade, é tentar se defender, é tirar satisfação. Em alguns casos, nós somos tentados a partir para a agressão física. Isso vai depender do tamanho da mentira que contaram a nosso respeito. Mas a canção do peregrino angustiado mostra como ele lidou com os lábios mentirosos. Ele lidou em oração. Ele não tenta resolver os problemas brigando com a pessoa que o difamou. Ele recorre a Deus, aquele que sabe todas as coisas e é aquele de quem ninguém pode se esconder. E em seu clamor, o peregrino angustiado pede que Deus o livre desse tipo de pessoa, que o Senhor o livre dos lábios mentirosos, das línguas traiçoeiras. Somente Deus, meus irmãos, para nos livrar das armadilhas do inimigo. Somente o Senhor para abrir nossos olhos e nos dar discernimento sobre aqueles que estão conosco. No verso 3, ele se dirige agora ao seu inimigo, a língua enganadora. E no estilo poético ele faz 2 perguntas: o que ele lhe dará, o que ele lhe retribuirá, ó língua enganadora? É como se ele estivesse perguntando: o que você vai receber com isso? O que você vai colher pelo que você está plantando? O salmista sabe que nós colhemos aquilo que nós plantamos, mas o que o homem de língua traiçoeira irá colher? A resposta está no verso 4. Em resumo, a resposta é que o mentiroso, por mais que as suas armas machuquem, será destruído com flechas bem mais poderosas do que as mentiras, as setas divinas da verdade e as brasas do julgamento. O sândalo é uma das melhores madeiras para carvão. As suas brasas duram horas e horas. A confiança do salmista no juízo de Deus é tamanha que ele compara isso com a brasa incandescente do sândalo. Mesmo que nessa vida a verdade seja enterrada por um falso testemunho, o Deus que tudo vê executará juízo no final dos tempos. E é nessa verdade que o salmista se apoia. Ele não procura vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. E no devido tempo, o Senhor a executará. Pensando nesses 3 versos, como será que Jesus leu e cantou eles? Como o Filho de Deus encarna esses versos em sua vida? Durante os 3 anos do seu ministério, Jesus encarnou de maneira perfeita esse salmo. Porque Davi e os demais seres humanos são pecadores, mas Cristo é o inocente perfeito. E mesmo sendo inocente, foi vítima da língua traiçoeira dos líderes religiosos. Os líderes religiosos mentiam sobre Jesus. Em Marcos nós vemos que, especialmente no capítulo 3, que Jesus será acusado pelos líderes religiosos de estar expulsando o demônio pelo dedo de Belzebu. Eles estão dizendo que Jesus está possuído por um demônio. Mas eles não vão dizer isso apenas para Jesus, eles estão dizendo isso para as pessoas. E lembrem-se, nós sabemos que aquela turma não valia um ovo.
Mas as pessoas que estavam junto com Jesus, aquela multidão, tinha os líderes religiosos em alta conta, eles eram pessoas de respeito. Mas eles mentiram sobre o Filho de Deus. E quando nós olhamos para o final do ministério de Jesus, para a paixão de Cristo, abra comigo com Marcos capítulo 14, verso 55. Um dos últimos textos que nós vimos no Evangelho de Marcos, Marcos 14, verso 55. Jesus está perante o Sinédrio. A tropa de líderes religiosos está lá para condenar Jesus, é um julgamento de mentira. Eles não querem absolver Jesus, eles querem matar Jesus, e para isso eles vão usar falsas testemunhas. Olha só o que diz: os chefes do sacerdote e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. O inocente Filho de Deus aceitou ser caluniado e alvo de falsas testemunhas para que pudesse morrer e carregar a culpa de todo aquele que nele crer. O Cordeiro de Deus ficou calado e não se defendeu diante das mentiras que levantaram a seu respeito, para que fosse então conduzido à cruz, porque somente na cruz ele poderia fazer expiação por nossos pecados. E agora, por meio da cruz, todo aquele que confessa o nome de Jesus e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos é salvo. Com base na obra redentora de Jesus Cristo, executada naquela sexta-feira da paixão, nós somos chamados a viver de acordo com os seus padrões. Se somos filhos de Deus, devemos seguir os passos de Jesus, o unigênito que com sua morte e ressurreição se torna o primogênito do Pai. Meus irmãos, na igreja visível, e a igreja visível é essa igreja que a gente vê. Olhe para o seu lado. Você está vendo alguém que faz parte da igreja visível? Existem 3 grupos de pessoas nessa igreja. E eu não estou falando só dessa igreja, mas de todas as igrejas de Cristo que se espalham pela cidade de Camboriú. A vítima de lábios mentirosos, o portador de lábios mentirosos e o amigo de ambos. Como discípulos de Jesus Cristo, nós somos chamados a usar nossa língua para abençoar e falar a verdade em amor. Como imitadores de Cristo, nós somos chamados a usar o poder da língua para a edificação da igreja, não para o esquartejamento do corpo de Cristo. Abra comigo em Efésios capítulo 4, verso 29 em diante. Efésios capítulo 4, verso 29 em diante. Efésios é o evangelho da igreja, é uma carta que Paulo fala sobre igreja. Veja só o que ele vai dizer. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe, esse verso aqui é muito bem traduzido pela Nova Tradução na linguagem de hoje. Uma palavra torpe é uma palavra que causa destruição. Destruição. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause destruição saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a construção, para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Tiago também vai falar a respeito da língua na sua carta. Aos Gálatas, Paulo também vai falar a respeito da língua. Você está sendo alvo de difamação, de calúnia? Você já foi alvo de difamação, de calúnia? Alguém está falando mentiras ao seu respeito? Alguém já falou mentiras ao seu respeito? Mesmo você sendo inocente, e é possível que isso aconteça. Na verdade, é bem provável que em algum momento da nossa vida nós sofreremos calúnia e difamação por causa de Cristo. Afinal, se Cristo sofreu com a língua mentirosa, que dirá nós, seus discípulos? Como devemos lidar quando esse dia chegar? Meus irmãos, nós devemos aproveitar essas oportunidades para chegarmos mais perto de Deus. Nós devemos estreitar nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós compartilhamos nossas dores com os nossos amigos e familiares, e não está errado. Deus nos deu família e nos deu amigos e nos deu igreja para que eles nos ajudem a viver. Mas nem sempre eles conseguem nos ajudar. Porém, nenhum tempo é perdido quando estamos de joelhos. Saiba que Jesus se tornou o nosso sumo sacerdote porque Ele experimentou o nosso sofrimento. Então Ele se compadece de nós. Quando nós somos alvos de difamação e de calúnia, Jesus, Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sentiu isso, Ele se compadece de nós. Spurgeon vai dizer: é melhor ser vítima da calúnia do que o autor dela. Os raios da calúnia errarão o alvo, mas as flechas de Deus não. As brasas da malícia se esfriarão, mas não o fogo da justiça. Rejeite a calúnia como você evitaria o inferno. O segundo grupo é formado por aqueles que têm a língua afiada como navalha. É composto por aqueles que são rápidos para falar mal dos outros. E existe uma diferença entre falar mal e falar a verdade. Nunca fale de alguém algo que você não diria na cara da pessoa de quem você está falando. Cuide da sua língua. Ela pode destruir sua vida, sua família, ela pode destruir a sua igreja. Não queira ter Deus contra você no último dia, porque ninguém poderá se esconder diante da face daquele que tudo vê. Se você mentiu sobre alguém, se você caluniou, se você difamou, se arrependa nessa manhã. Não espere terminar o dia de hoje, porque poderá ser muito tarde. Não pense que você pode mentir sobre uma pessoa e ser considerado um cristão verdadeiro, porque em Apocalipse 21:8, a palavra de Deus nos diz: mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Esse é o tamanho do pecado. Essa é a gravidade desse pecado. Os mentirosos serão lançados no lago de fogo e enxofre, o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Meus irmãos, a única pessoa que poderá te tirar dessa situação é Jesus Cristo. Venha até Jesus nessa manhã, confesse os seus pecados e os abandone. Confie naquele que morreu para que você tenha vida eterna. Só em Jesus podemos ser salvos e restaurados. Após se consertar com Deus, é necessário se consertar com aqueles que você difamou. Sim, em Cristo nós somos perdoados, mas é necessário trilhar o caminho do arrependimento. Isso inclui procurar a parte que foi ofendida e confessar os nossos pecados a ela também, porque a confissão promove cura e restauração. Ao terceiro grupo, que é formado pelos amigos e pelos familiares, tanto da vítima quanto do ofensor, entenda que como discípulo de Jesus, nós podemos ser facilmente envolvidos nessa situação. Nós podemos ser facilmente manipulados por aqueles que têm a língua traiçoeira.
Devemos ser vigilantes para não cair na armadilha do Satanás. Devemos estar atento e cortar a conversa quando ela caminhar para difamação alheia. Devemos pedir ao Senhor sabedoria para agir com amor, sem comprometer a verdade. Se um amigo seu está sendo difamado, mostre a ele que Deus está sempre ao lado da verdade, que é mais importante sofrer por causa de Cristo e entregar a justiça ao Senhor do que tentar fazer justiça com as próprias mãos. Devemos ser agentes da paz. Não devemos usar nossa influência para incendiar um amigo que está sendo difamado. Talvez você chegou até aqui e se pergunte: até quando o justo será difamado? Até quando lábios mentirosos vão prevalecer? Até quando haverá dor e sofrimento por causa de um órgão tão pequeno quanto a língua? Vamos descobrir na última estrofe. Verso 5. Ai de mim que vivo como estrangeiro, como peregrino em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. A canção do peregrino angustiado reconhece que a dor e o lamento nos acompanharão durante a jornada dessa vida. Nós podemos sentir a angústia em cada uma dessas palavras. Há um profundo lamento nas palavras do salmista. E é importante diferenciar lamento de murmuração. Sabe qual é a diferença entre o lamento e a murmuração? Murmurar é quando eu falo contra Deus. Lamentar é quando eu corro para o Senhor. Essa é a diferença. O lamento reconhece a soberania de Deus, mesmo quando a vida parece fora de controle. E a profundidade do lamento do salmista fica muito evidente na palavra ai. Todas as vezes que nós lemos a palavra ai na Bíblia, alguma coisa terrível vai acontecer, ou uma dor profunda aquele que escreve está sentindo. Ao cantar esse lamento, o salmista sobe ao altar da esperança de Deus em busca do socorro divino. Ele se sente como um estrangeiro na terra que ele mora. Ele coloca Meseque e Quedar. Meseque e Quedar são lugares muito distantes. É figura de linguagem aqui o salmista está dizendo. É como se o salmista dissesse: olha, eu moro num lugar tão distante. Eu vivo como se eu morasse num lugar tão distante, mas eu moro entre os meus irmãos, entre os meus compatriotas. Eu sou um estrangeiro na minha própria terra. Nós podemos quase que tocar a angústia do peregrino quando nós lemos ele dizer: tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. É muito ruim estar num lugar onde não há paz e tranquilidade. É angustiante trabalhar numa empresa em que a paz é apenas um nome na placa de missão, visão e valores. É angustiante viver numa casa em que a paz é apenas um adesivo na janela. É angustiante congregar numa igreja onde impera o medo e a opressão causada pelos lábios mentirosos. A canção do peregrino angustiado termina de uma forma melancólica. Ele afirma ser um homem de paz. Ele afirma ser um homem que promove, que fala sobre paz, mas infelizmente ele vive onde há guerra. Ele anseia pelo livramento do Senhor. E a verdade é que nós temos diante de nós aquilo que a Escritura chama de jugo desigual. Ou seja, é muito difícil a convivência entre luz e trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. É muito difícil conviver. Nenhuma quantidade de boa vontade é suficiente para viver junto com pessoas completamente diferentes, que não possuem a mesma fé. Só duas coisas: ou alguém tem que ceder, ou o filho do diabo tem que se tornar filho de Deus.
Ao cantar esses salmos, peregrinos eram lembrados de que ainda não haviam chegado à cidade santa, a Jerusalém. Há muita estrada pela frente. Haverá gente desejando briga. Mas o peregrino, mesmo angustiado, deve se lembrar como a canção começou. O Senhor ouve quando clamamos com o coração quebrado e contrito. O Senhor está perto daqueles que o buscam e vêm ao seu encontro. Mas não apenas por ele, o próprio Filho de Deus experimentou o que é viver num mundo caído, marcado por guerras, brigas e agressões físicas e verbais. Falando sobre o Messias, o profeta Isaías vai chamá-lo de Príncipe da Paz. Pense por um momento como deve ter sido angustiante para Jesus, o Príncipe da Paz, viver num mundo em que a paz é tão difícil de achar. Se olharmos com atenção para os 12 apóstolos, percebemos que no começo da caminhada, eles mesmos não eram homens de tanta paz. Por um tempo, Jesus precisou suportar viver entre nós, homens de guerra que desejam a todo custo ver sangue escorrendo pelo chão, desde que seja o do outro, é claro. E ele fez isso porque somente assim o seu sangue poderia ser derramado na cruz, lavando os nossos pecados. Jesus também cumpriu e encarnou perfeitamente esse salmo. O homem que odeia a paz é uma desonra à raça, um inimigo de seu irmão, traidor de seu Deus. Ele odeia Cristo, que é o príncipe da paz. Ele odeia cristãos, que são homens de paz. E os discípulos de Jesus são chamados a serem agentes da paz. Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pacificadores. E o que é ser um pacificador? Agente da paz, promotor da paz. Quando nós olhamos para Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e quando nós olhamos para o autor aos Hebreus, nós percebemos também um mandamento: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Se esforcem para viver em paz uns com os outros. Quando nós entendemos essa verdade, a nossa vida é transformada. Quando nós entendemos que como cristãos nós somos agentes da paz, os nossos relacionamentos são transformados, o nosso casamento muda, a nossa igreja muda. Quando a paz está em nós, nós a levamos aonde nós vamos. Quando o shalom de Deus está em nossa vida, nós levamos o shalom de Deus em qualquer lugar que nós formos. Trabalhar com pessoas que carregam o shalom de Deus é uma delícia, uma maravilha. É verdade que em alguns dias a gente pode ser tentado, né? Mas é muito bom. Quando lutamos pela paz e nos tornamos pessoas de paz, nos tornamos também uma ponte para que outras pessoas conheçam o príncipe da paz. Quantas pessoas podem chegar a Cristo por causa da nossa vida de paz? Mas ao chegar aqui, alguns talvez tenham uma pergunta: como eu posso ser um homem de paz? Como posso ser um promotor da paz? Isso não é aprendido na escola de boas maneiras, isso não é aprendido num livro de educação sobre bons modos. A única coisa que pode tornar você um homem e uma mulher de paz é um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo, o príncipe da paz. Nós só teremos paz uns com os outros quando nós tivermos paz com Deus. E nós alcançamos a paz com Deus mediante Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. Concluindo, meus irmãos, eu termino essa exposição dizendo que Cristo foi o verdadeiro peregrino angustiado. Sua angústia nos trouxe libertação, vida e esperança. Em Cristo nós vemos de forma concreta a obra redentora de Deus por nós.
Em Cristo nós temos livre acesso ao Pai para lamentar. Em Cristo nós aprendemos que a Deus pertence a vingança, a nós o dever de amar e perdoar. Por fim, em Cristo nós sabemos que somos peregrinos em terra estrangeira. Estamos caminhando para a cidade celestial, para a Nova Jerusalém. Em Cristo nós somos feitos agentes da paz em um mundo de guerra. Em Cristo sabemos que a paz em breve irá reinar em todo o universo, aqui na terra, como ela reina no céu. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, faça, Senhor, com que a Tua paz reine aqui na terra, Senhor. Traga, Senhor, o Teu reino. Maranata, Senhor, Maranata. Mas enquanto o Senhor não volta, nos ajude, ó Deus, a vivermos nesse mundo de guerra. Nos ajude a viver como peregrinos, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos conduza. Assim oramos em Teu nome, Jesus. Amém.